Olá a todos os professores de tecnologia, especificamente de robótica do oitavo e nono ano. Esse vídeo é mais para ajudar vocês em relação ao sistema de tarefas, né? A gente apresentou isso na UT para alguns professores, né, que estavam convocados no dia 8 e 9 de agosto. Mas a gente viu que ainda tem algumas dúvidas, então a gente acha que é válido dar uma repassada em robótica. Diferente do Alura, o Robótica tem o seu BI, mas ele não é computado no Super BI nem no BI Plataformas. Então, o foco dele é o acompanhamento das tarefas. A nossa meta atual, tá? E é uma meta justamente para esse início, né, desse processo, é uma tarefa por mês. Mas é óbvio que a nossa expectativa é que, sempre que vocês consigam concluir as aulas, que vocês postem aí as tarefas referentes à aula que vocês finalizaram. Mas, por enquanto, esse BI, ele ainda que exista e, né, a orientação seja que a equipe da escola acompanhe, ele não tem hoje um valor no BI. Mas vamos lá. Como funcionam as tarefas de robótica? Elas são postadas pelo sistema de tarefas diferentes das aulas regulares. Ele não é automático na hora que você faz a postagem da aula no diário de classe. Então, ela precisa ser postada manualmente no sistema. E nesse sistema, não só você faz o envio de tarefas, mas quando os alunos fazem a devolutiva dessas tarefas, é necessário que o professor faça a correção. Se tiver tudo ok, aprova. Se tiver alguma coisinha ali, né, alguma coisa para corrigir, é possível devolver a tarefa para esse estudante e a partir daí ele reenvia, né, ou se for um problema no link, ou refaz a atividade, né, ajusta ali o que precisa ser ajustado. Então, para a gente começar, o site das tarefas, né, o cmsp.ip.tv. Na hora que você entra aqui, a gente vai em servidor, tá? Eu vou colocar aqui, no caso, o meu login. Você entra normalmente com o seu login da sede. E aí vai aparecer essa telinha para você, fica aqui o seu nome, né? Esse é o nome que normalmente aparecia no CMSP Web, tá? Então, é uma parte do seu nome, né, sobrenome e o início do seu documento ali da sede. E aqui fica o seu nomezinho. Quando a gente abre aqui o sistema, olhando aqui nesse menu lateral, a gente tem atividades. Esse menu é o único que a gente vai utilizar. Os dois pontos principais é a aba modelos. Nessa aba modelos é onde estão todos os modelos disponibilizados pela SEDUC, tá? Então, aqui vocês estão vendo, tem redação paulista, tem a crise do sistema feudal, enfim. Todas as tarefas que foram já disponibilizadas pela SEDUC ficam em modelos, tá? E aqui são só justamente, como o próprio nome diz, o modelinho dessa tarefa. Nenhuma delas está publicada, é só um modelinho. Inclusive, se você um dia fez alguma tarefa, né, criou algum modelo de tarefa para os seus estudantes, é nessa mesma aba que vai aparecer. E a gente tem a aba atividades, né? Aqui eu tenho duas que eu usei como teste, que elas estão aqui, como publicada, então ela ainda está ativa, ou expirada. O que significa esse expirado? Que acabou o prazo dessa tarefa. Então, ó, a expiração dessa tarefa era 26/6, ela já expirou, mas ela não sai. Então, tudo que você postou, ainda que já tenha expirado, vai ficar arquivado, vamos colocar nessa aba atividades. Então, para iniciar, a primeira coisa é a busca. A busca que vocês têm no material digital é pelo localizador de tarefas. Esse é um código único, pelo menos esse ano, das outras disciplinas, para quem aí ministra, né, outras disciplinas. Normalmente, no material digital, vem um ID específico de cada uma dessas tarefas, né? Então, cada aula vem com um ID exclusivo. No caso de robótica, não. Ele está num localizador único, que, para facilitar na memória, EF, porque é ensino fundamental, robótica, oitavo e nono. E aí a gente só clica em procurar. Aqui aparecem todas as tarefas de robótica pelo número da aula. Então aqui é a aula 19 e 20, 35 e 36. Então vocês vão se localizar, tá? Por esse aula aqui, tá? Qual é a aula que você tá? Então, vamos dizer que você está na aula 95 e 96. Você confirma aqui, se você quiser, você pode vir aqui nesse finalzinho, nos 3 pontinhos, e visualizar essa tarefa, tá?
Você tem a opção de visualização aqui em cima de celular, que é o que a gente está vendo agora, de tablet, que aparece um pouquinho maior, e de desktop. Então, se você quiser ler, eu recomendo que você coloque na de desktop, que fica um pouquinho maior. Aqui você consegue conferir, né, a tarefa, você consegue dar uma olhada nela antes da postagem. E aí, voltando aqui, R$ 95,96, para fazer a publicação, vem nessa setinha verde. Aqui para vocês eu tenho essas turmas, né? Então você vai escolher qual turma sua que vai para que você vai lançar. Então ela tem que ser especificamente por turma. Então se você tem ano A, B, C e D, você vai ter que fazer a postagem 4 vezes, né? Uma primeiro pro ano A, uma pro ano B e assim sucessivamente. Então aqui eu peguei o primeiro B do ensino médio porque deixa eu pegar um oitavo, fica melhor. Aqui vocês têm o agendamento dessa tarefa, então a partir de quando ela vai estar disponível. Então, ó, aqui é dia 1/10. Então, se eu clicar aqui, ele vai dar, né, dia 1 a partir da meia-noite. Você pode postar ela diariamente, que é isso. Então, eu quero postar ela hoje para hoje. Então, hoje, dia 1º de outubro, eu vou colocar aqui o horário que eu quero. São 11h21, então, sei lá, meio-dia. E aí, a partir do meio-dia, ela vai estar disponível. O prazo fixado pela SEDUC, vamos dizer, o prazo padrão, são 2 dias. Mas a gente sabe que nem sempre os 2 dias são suficientes para os alunos fazerem aí as tarefas. Então, você também pode aumentar esse tempo. Quero deixar até dia 31 de outubro. Tem problema, deixa até as 23h59 do dia 31 de outubro. Não, eu quero deixar só mais uma semana. Então, até o dia 11, 23h59, e é isso. Uma dica que também auxiliou alguns professores é que esse agendamento, como vocês podem ver, ele não é só para o dia. Então, você pode, por exemplo, postar as suas tarefas com antecedência. Então, eu sei que no dia 17 eu vou dar essa aula. Então, ao invés de eu postar no dia 16 ou no próprio dia 17, eu posso colocar aqui que a partir do dia 17, às 7 horas da manhã, que é quando começam as aulas, essa tarefa vai estar disponibilizada para os estudantes. E aí, ela fica agendada e só no dia 17, às 7 horas da manhã, é que ela vai começar a aparecer para os estudantes. Então, aí, vocês, né, dentro do seu planejamento, vê como fica melhor. Você pode tanto postar essas tarefas, né, no dia da sua aula ou no dia anterior, né, entrar no sistema e fazer a postagem manual de cada uma, ou você pode separar um dia e fazer aí o agendamento dessas suas tarefas. Os demais campos aqui não precisam ser preenchidos. Tempo mínimo, né? Não precisa ter um tempo mínimo para a tarefa, tá? O tempo mínimo seria que ele só pode encerrar a tarefa em, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Então, como é uma tarefinha rápida, não tem necessidade. E não existe disponibilização de gabarito, porque no caso, como é um link ou uma foto, você, professor, que vai verificar, então não tem gabarito, pode deixar isso imediatamente após a conclusão da atividade, tá? E aqui você pode publicar. Publicando essa tarefa, ela vai aparecer aqui na barrinha de atividades. Então, ó, ela tá aqui, 8º ano, a publicação, então aqui o localizador dela, a publicação, o modelo, então aqui tem todos os códigos aí para você encontrar essa tarefa. E como eu coloquei ela mais para frente, ela está agendada. Então, inspirado é quando essa tarefa venceu já. O publicado é quando ela ainda está no ar, ativa para um estudante poder aí responder. Ou agendado, que ela ainda não está disponível para o estudante, mas na data de publicação, que está aqui dia 17, ela vai aparecer como publicado, tá? Então, essa é a primeira fase. Depois da publicação dessa tarefa, os estudantes vão começar a responder e trazer os links. Como que a gente acha? Não precise nesse respostas. Quando você vai aqui em atividade, nos 3 pontinhos, você tem os detalhes da atividade. O meu tá em branco, porque eu acabei de postar e como eu sou pai, que eu não tenho turma. Mas aqui vai aparecer o nome do seu estudante, né? Igualzinho aparece o nosso. Então, é uma parte do nome dele e uma parte do RA. Quando ele fez, o tempo que ele demorou para fazer. E no finalzinho, que vai ser nesse cantinho aqui, ó, onde eu estou mostrando com o mouse, vai aparecer um íconezinho para você clicar. E aí ele abre a atividade do estudante e você consegue fazer o link. Dentro dessa atividade do estudante, quando você vai até o final da página,
ela aparece se você quer devolver para o aluno ou se você quer aprovar a tarefa, quer dizer, corrigida, e aí ela sai, vamos dizer, da sua mesa. Então, quando o aluno envia a tarefa, essa tarefa, vamos dizer, fica na sua mesa para correção. E aí, quando você devolve para o aluno, volta para ele, e aí volta para sua mesa quando ele reenviar, e aí você precisa fazer a validação. Esse é o fluxo do tarefas, tá? E no BI de robótica, ele aparece para vocês exatamente isso. Se a atividade está para correção, se a atividade está em rascunho. Então, todas essas informações vocês conseguem também acompanhar pelo BI de robótica, obviamente, né, com uma semaninha aí de atraso, entre aspas. Porque justamente o BI ele é semanal. Então, a postagem de tarefas é bem simples, tá? É só por esse processo. E aí o link é o do microbit, tá? Ou, num caso ali excepcional, que às vezes eles pedem a foto ali do projeto do estudante. Aí ele tem que tirar a foto, ele pode subir num drive, enviar o link do drive, ou ele pode subir a foto. Então, quando ele vem aqui no Make Code, tá? Então, eu estou abrindo aqui a aula do sensor de umidade. Ele vem aqui, né? Compartilhar, então, fazer o caminho de novo. Ele entrou na microbit, tá? Ele escolhe qual projeto que ele tem de envio, clica nesse ícone aqui, né, de compartilhar, bem nesse cantinho, compartilhar o projeto, e aí ele copia o link do projeto, tá? Só um adendo. Quando ele clica aqui, aparece o título do projeto. Esse título do projeto, ele vem nas instruções da tarefa de robótica uma nomeação específica, que é a aula que esse projeto, né, é referente, e o número dos estudantes, né, o número da chamada dos estudantes que fizeram o projeto para facilitar na correção. É uma sugestão da SEDUC, então, assim, vocês podem, qualquer coisa, pedir para que os seus estudantes coloquem títulos aí nesse projeto na hora de enviar o link, que facilitem o processo de vocês. Então, eu prefiro que eles coloquem o nome, ou tipo, não precisa, porque eu sei de quem vai aparecer o nome, então, isso é uma coisa que ainda que tem essa orientação no sistema de tarefas, é aberta para você, professor, ver como fica melhor para você. E aqui você vai em compartilhar projeto, né, no caso do estudante, copia esse link e é esse link que vai na atividade, tá? Ou, se for uma imagem, vai a imagem diretamente, ou o link do Drive com a imagem do protótipo, tá? Então, basicamente, esse é o processo. As únicas dicas é que verifiquem o que fica melhor, se é a postagem agendada das tarefas ou a postagem, vamos dizer, diária dessas tarefas. E acredito que possa facilitar estabelecer um dia na semana para que vocês façam a verificação dessa tarefa para ela não ficar parada ali no sistema de vocês e acabar, se você tem muitas turmas, enfim, acumulando muita coisa para você ver no final. Então, isso também é uma dica, mas é aquilo. Cada um de vocês sabe, né, da sua rotina e o que fica melhor e se enquadra mais. Então, isso é do sistema de tarefas. Em relação aos projetos, nessa playlist, ela tá no nosso Drive que eu já mostro para vocês. Esses tutoriais de robótica, eles ficam disponibilizados no YouTube e eles têm todos os projetos, tá? Tanto a programação quanto o protótipo. Então, nesse segundo semestre, né, o primeiro bimestre foi muito focado mais em programação mesmo, né? Porque não tinha, chegam as placas, enfim. Então, esse segundo semestre, ele já tem várias aulas que tem, por exemplo, sensor de umidade. Parte 1 com protótipo, né? Então, a parte física ali do projeto. E aqui a gente tem a aula 2, que seria a programação desse projeto. Então, o código que você vai colocar para ele funcionar. E isso tem até, por enquanto, até a aula 103 e 104, que já são referentes ao quarto bimestre. E eles vão aí atualizando. Esses documentos, eles ficam no Drive de robótica. Então, dentro do nosso grupo de WhatsApp, na descrição do grupo tá esse Drive. Nesse Drive a gente tem aqui, robótica. E em robótica a gente tem a cópia da OT. Nessa cópia da OT tem um tutorial em fotos, né, em imagens do sistema de tarefas, tá?
Então, acho que para facilitar para vocês, assim que ele carregar, tá carregando aqui. Então, a partir do slide 11, ele já mostra para vocês aqui, né, o tutorial de como fazer a postagem de tarefas, tá? Com as imagens, se isso facilitar. Todos esses materiais estão nessa pasta de robótica especificamente, inclusive o manual, né, o manual do kit de robótica. Aqui a gente tem as playlists do YouTube, então vocês podem pegar das aulas de robótica e também esses tutoriais gerais aqui, né, que não são específicos das aulas, mas é algo mais geral sobre robótica, inclusive algumas coisas da Alura. Então todos esses materiais estão disponíveis para vocês no Drive. E agora tem mais esse vídeo que a gente vai postar aí para ver se auxilia vocês um pouco nesse sistema de tarefas nesse comecinho. Então, qualquer dúvida, eu e a Lu, a gente se coloca aí à disposição de vocês. É só mandar mensagem lá no nosso grupo de WhatsApp, ou se quiser pode mandar pra gente individualmente. E qualquer dúvida, estamos aí. Então, um bom trabalho a todos vocês.